Olá pessoal, hoje eu vou recomendar para vocês esse livro aqui, ó, O Deus da Filosofia. Será que Deus existe? Do Chileno Gomes. Na verdade, o nome do autor é Marcos Gomes. E uma curiosidade interessante desse livro é que quem fez o prefácio foi o professor filósofo Clóvis de Barros Filho. É um filósofo famoso aqui no Brasil. Todos vocês conhecem, vou deixar a fotinha aqui em cima, porque eu imagino que vocês conheçam Clóvis. É um livro bem interessante, mas primeiro vou falar sobre o autor, Chileno Gomes, que é o Marcos Gomes. Ele é um empresário e palestrante brasileiro, é formado em filosofia pela Universidade Cruzeiro do Sul e tem pós-graduação também em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e é formado também em teologia. Esse aqui é o primeiro livro dele. Esse livro, então, ele foi publicado no ano passado, em 2021. Ele tem 104 páginas, é extremamente curto, mas na verdade é menos do que isso, porque vocês podem ver que tem várias páginas que praticamente não tem nada escrito. Então é um livro para ler em poucos minutos. Muito bem escrito, muito resumido, e como eu falei, tem 104 páginas e é dividido em 14 capítulos. Ele começa no primeiro capítulo com a pergunta principal, né? Deus existe? Depois, qual Deus? Aí fala sobre os deuses da mitologia, fala sobre o Deus de Platão, o Deus de Aristóteles, o Deus cristão, o Deus estoico, o Deus judeu, o Deus muçulmano, o Deus brasileiro, né? O brasileiro tem uma coisa interessante, porque tem um sincretismo muito grande aqui. O brasileiro vai benzer, mas gosta de ouvir o pastor pregar, é católico, mas acredita em reencarnação, pula 7 ondinhas no ano novo, então é uma mistura enorme, né? O Deus brasileiro é o Deus do meu jeito. Eu escolho as coisas que me interessam, as características que me interessam, coloco em Deus e é isso aí. E tá tudo bem, sem problema nenhum. E no final, o último capítulo do livro é o Deus de Marcos, que é o Deus dele, o Deus do professor Marcos. O que é interessante é que você não vai perceber se ele é religioso ou se ele é ateu, até o final do livro. Isso que é bacana. Esse livro aqui, se você for religioso ou ateu, esse livro não vai te irritar. Ao contrário desse daqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Esse aqui, ó, que já tem vídeo no canal sobre Deus um delírio, se você for religioso, esse livro vai te irritar. Já te aviso inicialmente, ainda mais se você não tiver muito senso de humor. Então é um livro irritante para quem é religioso. De uma forma parecida, esse aqui, O Anjo de Darwin, que é uma resposta seráfica ao Deus um delírio, ele vai te irritar se você é ateu. Então, esses dois livros, né? Esse aqui, por exemplo, como eu falei, esse vai te irritar se você for religioso e esse vai te irritar se você for ateu. Só que esse que eu estou indicando hoje, esse aqui, não vai te irritar de modo nenhum. É um livro bem bacana para você refletir e ler em poucos minutos. Da mesma forma, já indiquei aqui no canal também, esse livro, A Evolução de Deus, que também não vai te irritar. Não interessa se você é ateu ou se você é religioso. É um livro muito interessante, muito mais grosso, dá muito mais trabalho para ler, mas não vai te irritar de jeito nenhum, tá bom? Bem interessante também. Já na introdução do livro, o autor tenta justificar por que é interessante debater temas tão complexos e aporéticos. Aporéticos? Eu também não sabia o que era, não. Só não precisei de olhar no Google porque o autor já começa deixando claro o que significa uma aporia. Aporia é um problema complexo, sem solução. Então, problemas aporéticos são problemas que são inconclusivos, que não têm uma solução ainda. Se Deus existe ou não, se existe ou não reencarnação, se existe uma realidade objetiva. Então, por que debater esses tipos de temas que não têm conclusões ainda? Por quê? Porque você aprende a argumentar no mais alto nível. Você vai aprender argumentos e contra-argumentos para diversos lados diferentes. Você vai aprender a identificar falácias. Então, por isso que é interessante você debater temas complexos e aporéticos. É bem interessante como o autor já justifica. Por que falar sobre Deus? Ninguém sabe se Deus existe ou não. Mas é justamente essa a ideia. Sem saber quais os argumentos que apontam para a existência de Deus. E claro, qual Deus? Ou quais deuses? E quais os argumentos que apontam para a não existência de Deus?
Eu tenho mais argumentos para um lado ou para o outro? E por quê? E quais são os pesos desses argumentos? Eu tenho evidências científicas para corroborar alguns argumentos desse lado e desse lado? Quais evidências? Como elas foram obtidas? O quão confiáveis são essas evidências científicas que corroboram ou não a existência ou a não existência de Deus? Então, é um assunto bem interessante para discutir, para você aprender a argumentar melhor. Argumentar e, claro, pensar melhor. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tema, se vocês têm interesse sobre algum desses livros aqui, que eu já falei sobre, né? Na verdade, eu só não falei sobre esse daqui ainda, que é uma resposta seráfica ao Deus no delírio. Vocês querem que faça um vídeo sobre esse livro? Se vocês quiserem, deixem nos comentários, por favor, e façam mais recomendações de livros, tá joia, gente? Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigado.